eu sou a Fabiana Nadal, sua professora sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estávamos falando na última aula sobre a família substituta e as suas modalidades de inserção. Falei para vocês sobre a guarda, que é uma das modalidades de inserção na família substituta. Posteriormente, falei para você que existe a tutela e a adoção. E nesta aula, nós vamos falar sobre a tutela e iniciar sobre a adoção. Tá joia? Então, falando da tutela, acompanhem comigo aqui no slide. A tutela ela está prevista no artigo 36 e artigo 38. Ela é concedida ao menor de 18 anos de idade e pressupõe a perda ou a suspensão do poder familiar. Chamo a atenção de vocês nesse momento para que vocês já anotem aí no caderninho de vocês a primeira diferença da guarda e da tutela. Na guarda não existe a perda ou a suspensão do poder familiar. Já a tutela, ela é uma modalidade de inserção de família substituta que pressupõe a perda e a suspensão do poder familiar. Primeira diferença da tutela, fica aí a dica para vocês. Sobre a tutela, eu preciso que vocês entendam que, embora a gente esteja falando do Instituto de Tutela, ela implica o dever da guarda. Lembra quando nós estudamos lá na última aula os deveres, os efeitos da guarda, que é o dever moral, material e educacional? Então, na tutela, ela também implica esses deveres de guarda. Por isso eu coloquei para vocês aqui, entre parênteses, MME, que é o dever de prestar assistência moral, material e educacional. E o de administração dos bens do tutelado. A previsão legal para o deferimento da tutela, ela está, na verdade, no nosso Código Civil, no artigo 1728. Vai falar o que lá no Código Civil? Vai dizer que os filhos menores são postos em tutela quando? Com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes, e ainda em caso dos pais decaírem do poder familiar. Então vamos imaginar que tenha ocorrido um lamentável acidente em que estavam uma família e veio a falecer apenas os pais. Tá? O pai, a mãe e seus 2 filhos menores. Veio a falecer apenas os pais. Essas crianças vão ter o quê? Vão ter tutores para que cuidem delas e também que administrem os bens que elas vão ter em detrimento o quê? Do direito sucessório, da herança que vai vir daqueles pais falecidos. Então, por isso que a tutela ela é concedida no caso de falecimento dos pais ou ainda quando esses pais forem destituídos do poder familiar. Então, quer dizer que a criança, adolescente, não vai ter mais mãe e nem pai. Aí é que vai ser deferida a tutela. Na sequência, coloco para vocês ainda que é possível a concessão de guarda no curso do processo de tutela. Quando nós estudamos a modalidade de guarda, falei para vocês que a guarda ela pode ser deferida, ou seja, concedida quando liminarmente ou incidentalmente, no começo ou no fim de um procedimento. Portanto, pode ser de repente entrar com um pedido de tutela aquele irmão que vai querer ter a tutela daquela criança que sobreviveu ao acidente. Ele primeiro vai o quê? Vai pedir a tutela, mas vai pedir a guarda provisória até o juiz chegar lá no finalzinho do processo e determinar ele como tutor daquela criança e aquele adolescente. Ele já vai estar na posse da criança e, portanto, ele vai ter o quê? Uma guarda provisória. Por isso, no procedimento da tutela, pode sim também ser concedida provisoriamente a guarda. A tutela também inclui os direitos previdenciários e os direitos previdenciários da tutela, diferente dos direitos previdenciários da guarda, ele está previsto numa legislação esparsa, que é na legislação que fala sobre os direitos previdenciários. Coloquei aqui para vocês, essa legislação é a Lei 8.213 de 91, lá no artigo 16, parágrafo 2º. Ela vai falar que justamente o tutelado tem direitos previdenciários em detrimento do seu tutor. Na sequência, eu coloco para vocês que ela é revogável. Isso está previsto lá no Código Civil. Então, assim como a guarda, a tutela também
é revogável. Pode, de repente, o juiz revogar a tutela em detrimento do irmão A e passar a tutela em detrimento do irmão B, por vários motivos que sejam, de repente, aquele irmão não pode mais estar cuidando, ou não apresenta o melhor interesse para a criança, então o juiz vai revogar a tutela desse irmão, passar para outro, ou do irmão e passar para um tio, ou para um primo, pouco importa, o que importa é que a tutela ela é revogada, bem como a guarda. Preciso que vocês guardem as diferenças e as semelhanças. A guarda é revogável, a tutela é revogável. Nós vamos ver posteriormente que a adoção ela é irrevogável. Então, anotem no caderninho de vocês que a tutela ela é revogável conforme dispõe lá no Código Civil. No artigo 37 do Estatuto, vai falar que o tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 do Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando os procedimentos previstos na lei. Ou seja, se ficou em testamento que aquelas crianças teriam como tutor fulano de tal, o fulano de tal tem o prazo de 30 dias para ingressar com o procedimento do pedido de lhe ser concedida a tutela daquelas crianças. 30 dias a contar de quando? A contar após a abertura da sucessão. Após a abertura da sucessão. Sucessão do quê? Dos direitos hereditários. Tá, ok? Porém, muito embora esteja previsto isso aqui no artigo 37, acompanhem comigo aqui no slide o seguinte. O juiz pode não nomear como tutor a pessoa indicada pelos pais, caso entenda não ser o melhor interesse para o tutelado. Por exemplo, esses pais fizeram o testamento já 5 anos atrás e eles deixaram como tutor o tio Zé. Mas aí, quando os pais vieram a falecer, o tio Zé, ele estava sendo investigado por estupro de vulnerável. Gente, o juiz não vai poder deixar o tio Zé como tutor de uma criança de 6 e 9 anos de idade. O camarada está sendo investigado por estupro de vulnerável. Então percebam que, muito embora conste no testamento que é a expressão de última vontade daqueles pais, o juiz pode ir contra o que consta no testamento. Por quê? Porque em decorrência do princípio do melhor interesse para aquela criança e adolescente, o juiz pode nomear, de repente, um outro tutor. De repente a criança está tendo muito mais contato, afinidade, afetividade com, em vez do tio Zé, com o tio Pedro. Vai ficar com o tio Pedro. Tio Pedro vai ser o tutor daquela criança e daquele adolescente. Então, muito embora conste na expressão de última vontade, que é o testamento dos pais, nomeando o tutor fulano de tal, o juiz, em detrimento do melhor interesse da criança, pode ir contra a expressão de última vontade dos pais e nomear outra pessoa como tutor. Tá joia? Sobre a tutela, eram esses os requisitos que eu tinha para falar para vocês. E agora nós vamos iniciar a terceira modalidade de inserção de criança e adolescente em família substituta, que é a adoção. A adoção, ela é muito mais complexa do que a guarda e a tutela. Por isso eu peço para que vocês prestem muita atenção, anotem as suas dúvidas para posteriormente eu poder elucidá-las, mas saibam que a adoção, ela cai e muito no concurso de vocês, despenca sobre a adoção. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, peço para que anotem, que depois eu vou estar conversando com vocês e tentando esclarecê-las. Tudo bem? Vamos lá? A adoção. A adoção, ela está prevista no artigo 39 a 52d do Estatuto da Criança e Adolescente. O conceito de adoção que eu trago para vocês é que é um instituto pelo qual se estabelece o vínculo de filiação por decisão judicial em caráter irrevogável, quando não for possível a manutenção da criança e do adolescente em sua família natural ou extensa. Essa definição é justamente do Dr. Murilo José Giacomo e também da professora Ildeara de Amorim Giacomo, que está no Estatuto da Criança e Adolescente, Anotado e Interpretado, que é justamente o livro que eu uso para fazer todas as minhas aulas de Estatuto Criança e Adolescente. Tá joia?
Então, a adoção é quando vai ser inserida numa família substituta e vai ser como se filho legítimo fosse. Tá joia? Sobre o regime de adoção. Vocês precisam saber que se o adotado for menor de 18 anos de idade, nós vamos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, caso se ele for maior de 18 anos de idade e menor de 21 anos e já se encontrava sob a guarda ou a tutela dos pretendentes à adoção, mesmo assim nós vamos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá na primeira aula, quando nós falamos sobre a aplicação do ECA, nós vimos que ele é para crianças e adolescentes até 18 anos de idade. Porém, falei que existiam duas exceções. A primeira exceção que a gente vai estar vendo é justamente sobre a adoção. Lá eu falei para vocês que a exceção era na adoção ou na aplicação de medida socioeducativa nos cometimentos de ato infracional. Então, a primeira exceção de quando o Estatuto da Criança e Adolescente vai ser aplicado até os 21 anos de idade é na adoção. Por exemplo, imaginemos que o molequinho tenha ido para aquele seio familiar com 10 anos de idade. E agora ele já está com 19 anos e aquela família quer regulamentar aquela situação existente de fato, mas não regulamentada no mundo jurídico. Então vai entrar o quê? Com processo de adoção. E tendo em vista que ele já se encontrava com aquela família desde quando era criança, passou sua adolescência, aquela família, ele está ainda protegido pelo Estatuto Criança e Adolescente. E por isso que, embora ele já tenha 18, 19, 20 anos de idade, 21 anos de idade, vai entrar com um procedimento na Vara da Infância e da Juventude, porque o Estatuto prevê que até o dia em que ele completar 21 anos de idade, eu posso entrar pedindo, regularizando aquela situação de fato, pedindo a adoção daquele, já não mais nem criança e adolescente, já é um adulto, mas que começou o seu convívio com aquela família substituta enquanto era criança e adolescente, eu peço, fundamentado pelo ECA. Tá joia? Então vou fazer, acompanhar todo o procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então essa é a primeira exceção de aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente para aqueles maiores de 18 anos até 21 anos de idade. É na adoção. Coloquei aqui para vocês uma observação que se for maior de 18 anos fora desta hipótese, vai ser aplicado o Código Civil. Lá no artigo 1619, salvo engano, mas me parece que é assim o artigo 1619, porque de tanto estudar artigo a gente fica meio louco e acaba esquecendo. Mas no 1619, ele vai falar que é aplicado a adoção para os maiores de 18 anos de idade. Então, se a família quer adotar e ele está com 19 anos e nunca morou com aquela família, então não vai se falar de aplicar o ECA. Nós vamos ler o que prevê o Código Civil. Vai ser aplicado o Código Civil. Tá joia? Só para curiosidade de vocês, no Código Civil ele vai falar o seguinte, que para as adoções de maiores de 18 anos é previsto o que dispõe a Lei 8.069 de 90. Qual que é a Lei 8.069 de 90? É o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Agora embaralhou aí o tico e teco de vocês. Na verdade funciona assim, estudo é uma coisa e prática é outra. E aqui vocês estão para estudar, para responder na prova de vocês conforme consta na legislação. Então, a gente vai aplicar para os acima de 18 anos o que está no Código Civil. Ah, mas o Código Civil manda aplicar o Estatuto. Não tem problema, nós só vamos aplicar o Estatuto porque o Código Civil está mandando. Então, por isso que, para os acima de 18 anos de idade, que não tinham convivência com aquela família enquanto eram criança e adolescente, vai aplicar o Código Civil. No Código Civil vai dizer, aplica o ECA, tudo bem. Daí a gente vai aplicar o ECA subsidiariamente. Mas, a princípio, o que vocês têm que guardar é que só se aplica o ECA se entre os 18 e 21 anos de idade, para esses que querem ser adotados entre 18 e 21 anos de idade, se eles já conviviam naquele seio familiar quando criança e adolescente. Joia? Se ficar alguma dúvida, anota aí no caderninho e depois nós esclarecemos. Tudo bem? Sobre a adoção. As características da adoção. Esse aqui tem um macetinho para vocês, tá? Primeira característica, ela é personalíssima. Segunda característica, ela é excepcional.
Terceira característica, ela é plena. Próxima característica, ela é somente concedida mediante sentença. E a quinta e última característica é que ela é irrevogável. Então perceba um macetinho ali, Pepsi. Ai, professora, eu não tomo Pepsi, só Coca-Cola. Azar teu, não é pra você tomar aqui, é pra você guardar na cabeça. Eu não tomo nem Pepsi, nem Coca-Cola. Então, guarde aí, Pepsi. Criança e adolescente vão tomar Pepsi, não Coca-Cola. Pepsi. O que significa cada instituto desses aqui? Gente, isso aqui já caiu na prova de vocês. Eu acredito que as probabilidades de cair muito mais é referente a ela ser personalíssima, a ela ser irrevogável e excepcional. Tudo bem? Mas vamos ver essas 5 características que são coisa bem fácil, bem breve. Personalíssima. O que significa ela ser personalíssima? É que não existe adoção por procuração. Você pode casar por procuração, você pode separar por procuração, você pode fazer um monte de coisas erradas por procuração. Mas, ou coisa certa, né? Se quem achar que casar é coisa certa, também pode ser coisa certa. Mas, enfim, adotar por procuração não pode, está expresso na lei, é vedado, é proibido a adoção por procuração. Isso caiu na sua prova. Isso já caiu. Se você buscar os concursos anteriores, você vai ver lá que teve já questão falando que não se pode adotar por procuração, porque é algo personalíssimo. Somente eu que quero adotar é que posso manifestar minha vontade perante o juiz. Percebe? Então, portanto, ela é personalíssima. Não pode adotar por procuração. Letra da lei vai dizer, é vedado adoção por procuração. Tá ok? Na sequência, que ela é excepcional. Pela milésima vez em nosso curso, vamos falar novamente que ela é excepcional. O que isso significa? Adoção é medida excepcional, pois a regra é a família natural, gente. É a família de origem. A gente já vem falando isso desde nossas 2, 3 últimas aulas. A gente está falando que a preferência é deixar na família natural. Eu só vou conseguir tirar daquela família, assim, em último caso. Que aí a criança vai para a adoção, porque ainda pode ficar na família extensa, percebem? Na família extensa. Portanto, aqui é em último caso, por isso que a adoção ela é uma medida excepcional. Sobre ela ser plena, significa o seguinte, a adoção é plena, tendo em vista que os filhos adotivos e legítimos são iguais de pleno direito. Pleno direito. Não existe distinção entre filho adotivo e filho natural. A única diferença que tem é que dentro da veia do filho adotivo não corre o sangue do pai que adotou. É a única diferença, é uma diferença simplesmente biológica. Para a lei, dentro da legislação, não existe diferença nenhuma. Ele vai ter os mesmos direitos sucessórios. Se o filho receber 500 mil de herança, o outro também vai ter os 500 mil. Num pai que tem um patrimônio de 1 milhão? Então, é idêntica, não existe diferença entre o filho legítimo e o filho que foi adotado. Tá joia? Portanto, é plena. É o quê? É igual de pleno direito. Tá joia? A próxima característica é que ela somente se procede mediante sentença. Por quê? Porque a guarda, o juiz pode estar concedendo mediante uma decisão. Ele vai dar uma decisão interlocutória, nós chamamos assim no direito, mas o juiz vai conceder uma decisão de guarda. Por isso que ela é revogável, ela é mutável. Aqui a adoção não. A adoção ela é dada por sentença. Passou por todo o trâmite processual, todo o procedimento, depois de concedido, não adianta lá os pais adotivos falarem, eu vim entregar. Gente, a criança ou adolescente não é um objeto. Não é um cachorrinho que você vai e compra e depois joga fora. Não existe isso, nem para cachorro pode fazer isso porque é crime. Você imagina, para criança e adolescente. Então, depois de adotado, não pode voltar atrás. E também aquela mãe, aquele pai que foram lá e deram seu consentimento para a adoção. Ah, não, porque a gente tem que ouvir a mãe e o pai. Eu já vou explicar isso para vocês. Eles não podem voltar atrás. Ah, eu não quero mais, me arrependi. Depois de prolatada a sentença, não tem como voltar atrás. Na verdade, até a publicação da sentença, a mãe e o pai podem voltar atrás. Depois de publicada, transitou em julgado, quer dizer que não cabe mais nem recurso, não tem como voltar atrás. Tá joia? Já vai ser filho como se legítimo fosse daqueles pais que pediram para adoção.
Não tem como voltar atrás. E por isso ela é o quê? Irrevogável. Ela é irrevogável. Depois de concedida, não pode alterar a decisão final. Essa decisão final é a sentença. Tá joia? Dessas características de adoção, claro que eu quero que vocês saibam todas, mas o que já caiu no seu concurso? Sobre ela ser personalíssima, que é vedada a adoção por procuração. Já caiu no seu concurso sobre ela ser excepcional, que é a última ratio no direito. É assim, a última coisa que a gente vai fazer, tirar a criança da família de origem, da família natural e colocar numa família substituta. Por isso ela é medida excepcional. E também já caiu sobre ser irrevogável. Por quê? Porque a guarda e a tutela são revogáveis. A adoção é irrevogável. Gente, é óbvio que destitui aqueles pais do poder familiar, né? Não vai, mas o pai e a mãe têm poder familiar sobre aquela criança. Quem vai ter poder familiar? Vai ser os pais adotivos. Preste atenção que eu falei poder familiar. Antigamente, era se falado em pátrio poder. Até se vocês forem buscar na legislação, algumas leis elas trazem pátrio poder riscadinho. E agora é poder familiar. Em 2009, nosso legislador mudou isso para poder familiar. Porque a palavra pátrio poder, ela vinha de pai. E nós sabemos que a nossa realidade hoje é diferente, não é o pai que detém o poder familiar naquela casa, tem muita mãe que detém o poder familiar. Então por isso foi tirada essa nomenclatura de pátrio poder e foi colocado o poder familiar, cabe tanto ao pai quanto à mãe. Poderia talvez existir o mátrio poder, né? Tô brincando, gente, não existe mátrio poder, né? Essa palavra acho que existe, acabei de inventar. Mas enfim, o que existe é o poder familiar, que cabe tanto ao pai quanto à mãe. Tá ok? Ainda sobre a adoção. Idade do adotante. Isso é bem legal. Isso aqui caiu no concurso também. Vocês vão ver lá nas questões anteriores. O que tem a idade do adotante? Deve haver 16 anos de diferença entre a idade do adotante e do adotado. Por quê, gente? A gente vai ver que quando já tem 18 anos de idade, pode adotar. Tá ok? Então, antigamente era a partir dos 21. A lei mudou. Agora é a partir dos 18 anos de idade, já pode adotar. Aí vocês imaginem, chega lá um moleque, porque 18 anos de idade, pra mim ainda é moleque, né? Chega lá, então, um jovem de 18 anos de idade, vamos pegar o de 20, né? Ficar um pouquinho mais velho. Chega lá o de 20 anos de idade, ele quer adotar a menina de 16. Gente, não dá. O de 20 adotar de 16? Não tá certo isso, né? Porque você vai adotar para ser pai, não nenhuma outra coisa. Portanto, o de 20 vai poder adotar quem? Criança até 4 anos. Ou de 18 vai poder adotar até 2 anos de idade. Porque tem que existir esses 16 anos de diferença de idade entre quem está adotando e o quem vai ser adotado. Tá joia? Então, a diferença é 16 anos de idade entre a idade do adotante e do adotado. Ainda em relação à idade, quero que vocês anotem aí que a idade mínima deve ser o quê? Maior de 18 anos de idade. Está no artigo 42. Antigamente era 21, salvo engano, foi na alteração de 2009 que foi alterada a idade de 21 para 18 anos. Inclusive, essa alteração recebe várias críticas, né? Tendo em vista que muitas vezes aquela pessoa que consta hoje, o jovem consta hoje com 18 anos de idade, não consegue nem se auto-manter. Não só em questão de se sustentar, mas também em você estar educando, né? Outra pessoa com 18 anos de idade, sendo que você ainda nem terminou a sua educação. Então, recebe bastante crítica da doutrina, mas está na nossa legislação e, portanto, a partir de 18 anos de idade pode estar adotando. O emancipado não pode adotar, gente. Não pode adotar. Quem que é emancipado? Emancipado é quando o adolescente ele já fica apto para a sua vida civil. Então, a emancipação pode ocorrer de várias formas. Não é objeto da nossa aula, mas vamos supor lá, é a partir dos 16 anos de idade. Chega lá o guri com 16 anos de idade, ele passou num concurso público. Passou num concurso público, ele está num cargo público, já se sustenta, enfim, ele consegue se manter sozinho. Ele pode ser emancipado. Ou se de repente vai abrir uma empresa, precisa ser emancipado, vai emancipado. Mas isso não significa que ele vai poder adotar, certo? 16, 17 anos. Por quê? O artigo 42 fala da idade mínima.
O artigo 42 já veda. Então é a partir dos 18 anos de idade, independente se ele já seja emancipado. Tem 16, 17? Não importa, tem que ter 18 anos de idade. Ah, mas eu sou emancipado. Pouco importa, tá joia? Então emancipado não pode adotar. Sobre as vedações, quero que vocês anotem aí que não pode adotar por procuração, já falamos disso, né? Falamos agora que ela é personalíssima, mas consta também na lei que uma das vedações é que não pode adotar por procuração. Ainda, os irmãos não podem adotar, não existe adoção por irmão. Se o irmão vai cuidar daquela criança, daquele adolescente, ele vai ser tutor. Ele pode ter a guarda, pode ter a tutela, não pode adotar. E também não pode adotar o ascendente. A avó não pode adotar um neto, gente. Se a avó adotar o neto, então o neto vai passar a ser filho e vai ser irmão da mãe e do pai, da mãe ou do pai, né? Dependendo de qual é a avó que adota. Não pode, isso aí vai fazer uma confusão depois em relação a direitos sucessórios e tudo mais. Então, assim, visando resguardar sempre a criança e adolescente, os irmãos e os avós não podem adotar. Na lei vai falar dos ascendentes é pra cima. Então, a avó, o bisavô, tudo que é pra cima, não pode adotar. Eles podem ter o quê? A guarda. Pode ter a guarda. Pode ter a tutela? Pode ter a tutela. Quantos irmãos não têm a tutela? Mas a adoção não pode. Existem assim, casos raros na prática em que o juiz já concedeu adoção para irmão. Quando ficou muito claro e evidenciado que ele já mantinha uma relação de pai e filho. Aí são casos raros em que os tribunais superiores, eles acabam concedendo. Mas eu até acompanhei, li alguns julgados, mas via de regra não pode. A lei, ela é clara, não pode irmãos ou ascendentes adotarem. Que se cair na tua prova, não pode, tá ok? Sobre a vedação, eu coloquei para vocês que o tutor e o curador também não pode adotar o pupilo ou o curatelado, enquanto não der conta de sua administração e saudar seu alcance. Então, se de repente, alguém que está como tutor, aquele lá que foi nomeado no testamento, a madrinha ficou nomeada no testamento como tutora. Os pais morreram, ela é tutora. E com o passar do tempo, morreram, a criança tinha 2 anos de idade, com o passar do tempo essa madrinha falou assim, eu vou adotar ela. Não quero mais ser tutora, vou adotar. Porque eu quero que ela seja como se filha minha legítima fosse. Né? Porque quando ela é tutora apenas, quando essa criança completar 18 anos de idade, bye bye, tchau, acabou. Se essa ali não precisa mais de tutor, porque já é maior de idade. Então não, eu quero adotar, quero que ela tenha todos os direitos inerentes aos meus filhos. Então ela pode entrar com o processo de pedido de adoção. Mas antes ela tem que o quê? Que mostrar como foi toda a administração dos bens dessa criança, se ela administrou certinho, tem que prestar contas, isso está na letra da lei, tem que saudar o seu alcance, porque senão não vai poder adotar, tá ok? E ainda sobre as vedações, é que os solteiros, eles podem adotar, não existe vedação, isso também é uma outra construção popular que fizeram, que eu sou solteiro, não posso adotar. Gente, não tem nada a ver. Na lei fala que pode adotar casais e pessoas solteiras. Não tem problema. Eu, solteira, Fabiana Nadal, posso querer adotar lá quem eu quiser. Passo por todo o trâmite legal, me inscrevo no cadastro de adoção, Cadastro Nacional de Adoção, vão na minha casa, vai assistente social, todo o procedimento da adoção, independente de eu ter marido ou não, ser casado ou não, posso perfeitamente adotar. E aqui, válido falar para vocês também que casais que são homoafetivos podem também adotar. Não existe previsão legal, não está expresso, mas está mais do que pacífico em nosso ordenamento jurídico que casais homoafetivos podem tranquilamente adotar. Então, é aqui que eu vou terminar essa nossa breve aulinha sobre adoção, porém, a próxima aula nós vamos voltar a falar sobre adoção, que é um instituto pelo qual vai ser inserida a criança e adolescente na família substituta e que eu ainda não terminei de falar. Aguenta aí, presta atenção na nossa próxima aula. Até lá!